Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso curso de Processo Administrativo Disciplinar. Vamos dar continuidade aos nossos estudos, agora no módulo 5, falando sobre instrução processual. Módulo 4 nós não tivemos videoaula, mas como os assuntos são correlatos, nós vamos abordar elementos do módulo 4 e do módulo 5. Nós já vimos então que o rito ordinário do processo administrativo disciplinar compreende a instauração do processo pela autoridade competente, a fase de inquérito administrativo, que é a fase mais longa do processo, e por fim o julgamento pela autoridade competente, que nem sempre é a mesma autoridade que instaurou o processo administrativo disciplinar. Em mais detalhe, nessa fase de inquérito administrativo, nós temos a instrução processual, que é o objeto da nossa aula, a defesa. Após a comissão deliberar pelo indiciamento do acusado, ele se torna indiciado através da citação e tem então 10 dias úteis para apresentar a sua defesa escrita. Após a apresentação da defesa, não havendo necessidade de promover atividade de instrução, a comissão expede o seu relatório final, que será entregue para a autoridade que instaurou o processo. E esta, por sua vez, se não for a mesma autoridade competente para fazer o julgamento, ela irá encaminhar para a autoridade de direito. Antes dos atos de instrução propriamente ditos, o presidente da comissão, ao ser comunicado da existência de um processo administrativo disciplinar que ele está integrando, ele irá autuar essa portaria nos autos de um processo que ele irá protocolizar, um processo com capa verde própria do processo administrativo disciplinar, e irá pensar a esse processo os autos que deflagraram, que deram origem ao processo administrativo disciplinar. Pode ser uma denúncia, pode ser os autos da sindicância investigativa, enfim. O presidente da comissão, então, de posse do processo, irá convocar os membros da comissão para se reunirem. E aí, reunidos, eles irão fazer as primeiras deliberações. Dentre essas primeiras deliberações, eles irão fazer uma análise detida dos autos do processo, fazer uma leitura atenta, vão designar, dentre eles, o secretário da comissão e irão expedir ofício comunicando à autoridade instauradora acerca da instalação da comissão e início dos seus trabalhos. Após a instalação da comissão, o próximo passo é expedir a primeira ata deliberativa, em que a comissão irá avisar aos recursos humanos do órgão que aquele servidor está respondendo ao processo administrativo disciplinar e, portanto, está em princípio impedido de alguns benefícios, como, por exemplo, solicitar aposentadoria, solicitar a cessão para um outro órgão, entre outras coisas. É importante também solicitar aos recursos humanos a ficha funcional do servidor. A ficha funcional é importante porque ela vai te dizer o histórico do servidor dentro da instituição, se ele já sofreu alguma penalidade, qual o seu último local de lotação. Enfim, é extremamente importante você solicitar logo de início a ficha funcional do servidor, o histórico funcional. Essa não é uma atividade propriamente de instrução ainda, uma vez que não há nenhum prejuízo ao acusado o fato de que ele ainda não foi integrado ao processo quando a comissão solicitou essa ficha funcional. Ultrapassada essa fase, a comissão então irá expedir a notificação prévia, onde o servidor tomará conhecimento de que existe contra ele um processo administrativo disciplinar. Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre a notificação prévia. Mas após a notificação prévia, a comissão já pode sim iniciar a sua fase de instrução processual. De acordo com o artigo 155 da Lei 8.112, é na fase de inquérito que a comissão irá promover a tomada de depoimentos, acareações, investigações e diligências, objetivando a coleta de prova e recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Então, na instrução nós temos inquirições, que é a oitiva de testemunhas, diligências, quando a comissão precisa se deslocar até o local dos fatos para tirar fotos, para verificar como eram as instalações, qual o grau de segurança do local, fazer reconstituição dos fatos se necessário. Então isso tudo é diligência. Perícia
é quando a comissão precisa de um parecer, de um laudo técnico acerca de alguma área do conhecimento que a comissão não tem condições de fazer um juízo mais apurado acerca dos fatos. A acareação é um procedimento através do qual se coloca face a face os acusados ou acusado e testemunha, quando cada um apresenta uma versão completamente diferente dos fatos que entra em contradição. O interrogatório é, na maior parte das vezes, o último ato de instrução, onde vai ser ouvido o acusado. Pode o acusado ser ouvido no começo do processo? Pode. Se a comissão entender que é necessário ouvir o acusado para fazer alguns esclarecimentos antes de dar início a outras atividades de instrução processual, é possível ouvir o acusado. A comissão só terá que atentar que, novamente, o acusado terá de ser ouvido, porque o acusado sempre tem que ter a última fala no processo, que é para que ele tenha a oportunidade de falar sobre tudo aquilo que foi produzido na instrução processual. O acusado, então, ele sempre tem a última fala e, geralmente, depois do interrogatório do acusado, se encerra a fase de instrução. Não só na instrução processual, como ao longo de todo o processo, nós devemos ter em conta o princípio do devido processo legal. Nós já estudamos isso no módulo 1, acerca da importância que existe em observar o devido processo legal e principalmente na fase de instrução, que é a fase mais longa do processo em que a comissão produz provas, o direito de contraditório e ampla defesa tem que ser extremamente observado. Para a gente compreender melhor o que seria direito de contraditório e de ampla defesa, o artigo 156 da 8.112 vai dizer que é assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo pessoalmente ou por intermédio de procurador, que pode ou não ser advogado, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos quando se tratar de prova pericial. Então, arrolar testemunhas é ele relacionar quem são as testemunhas que ele quer ouvir. Reinquirir testemunhas, mesmo que ele não tenha arrolado determinada testemunha, se a comissão arrolar essa testemunha para ser ouvida, o acusado também tem direito de fazer perguntas a essa testemunha. Produzir provas e contraprovas, ou seja, o acusado tem o direito de produzir provas para comprovar a sua inocência e também de fazer contraprovas, ou seja, contrapor as provas produzidas pela comissão. E quando houver a designação de uma perícia, ele terá o direito de formular quesitos para análise e parecer dessa junta pericial. Elemento importante para boa instrução processual é a comunicação de todos os atos processuais. Integra a observância do devido processo legal o cumprimento de todas as comunicações dos atos processuais realizados pela comissão. O primeiro deles, que eu falei bem por cima, é a notificação prévia. Então, depois que a comissão se reuniu, fez a leitura dos autos e entendeu ser cabível o processo administrativo disciplinar, a partir da notificação prévia, então, o acusado, tomando ciência da existência desse processo, irá promover as atividades que ele entender pertinentes para a sua defesa, geralmente nomeando um procurador. A notificação prévia, ela tem alguns elementos formais que têm que ser observados. Identificação completa do servidor, nome completo, número de matrícula funcional, local de lotação, fazer referência aos direitos do acusado, que em geral são aqueles do artigo 156, que nós falamos mais acima, o direito de ter vista dos autos do processo na repartição e de ter cópia dos autos do processo. A primeira cópia dos autos do processo é gratuita, as demais cópias são cobradas. Lembrando que acusado ou advogado do acusado não pode sair com os autos do processo para retirar cópia. É a administração que tira a cópia dos autos e fornece para o acusado ou seu procurador, devendo cobrar o valor dessas cópias a partir da segunda vez em que for solicitado cópia desses autos. Na notificação prévia consta uma breve delimitação do âmbito de apuração, que é mais ou menos a identificação dos fatos objetos do processo e a observação de que o processo administrativo disciplinar
terá continuidade dos seus trabalhos, ainda que o acusado não queira acompanhar os atos de instrução. Por quê? Porque é facultado ao acusado promover a sua defesa, a acompanhar os atos do processo. Essa notificação deve ser assinada pelo presidente da comissão. Todos os documentos têm que estar sempre em 2 vias, para que a via assinada pelo recebedor seja juntado no processo. O chefe imediato do acusado deve ser comunicado de que o seu servidor está respondendo a processo administrativo e dessa forma, então, o chefe toma ciência que o seu subordinado precisa ser liberado para acompanhar todos os atos do processo, desde que devidamente notificado para tal. A necessidade de oficiar os órgãos de recursos humanos, a gente já falou para vocês. Se não houver essa comunicação, durante a fase de instrução, pode acontecer do servidor ser cedido para um outro órgão, às vezes até de outro estado, e isso inviabiliza a presença do acusado para acompanhar os atos de instrução do processo. Pode acontecer do servidor acusado se negar a dar recebido na notificação prévia. Isso não é problema, desde que a comissão faça constar a assinatura de 2 testemunhas. Não podem ser os membros da própria comissão, tem que ser pessoas neutras a esse fato e que presenciaram a recusa do servidor em assinar a notificação prévia. Se o acusado não for encontrado após 3 tentativas em seu setor de lotação e em sua residência, o Manual de Processo Administrativo Disciplinar da CGU recomenda a notificação ficta através da publicação em edital, Diário Oficial da União, bem como em jornais de grande circulação, para que então seja considerado legal a notificação desse servidor que não se faz encontrado em lugar nenhum. É claro que para chegar a tanto, a comissão tem que se cercar de alguns cuidados, como por exemplo, verificar se esse servidor está com licença médica ou verificar junto ao CRH se esse servidor está de licença, algum tipo de licença, se ele está cedido, qualquer coisa assim. É possível, inclusive, que a comissão, ao identificar que o servidor por mais de 30 dias não está se fazendo presente no seu local de trabalho, ele poderá até solicitar o arquivamento desse processo e a abertura de outro processo contra o servidor, que é o processo por abandono de cargo. Nesse caso, já seria um processo que funcionaria sob o rito sumário. Outro ato de comunicação processual é o mandado de intimação. Alguns falam mandado de intimação, outros falam de mandado de notificação. Mas o conteúdo dele é o mesmo. Toda vez que a comissão vai realizar algum ato processual, ele precisa comunicar ao acusado de que tal ato está sendo produzido, que vai ser ouvida uma testemunha, que vai ser realizada uma perícia, que vai ser feita uma diligência. Então você tem que notificar o acusado, você tem que intimá-lo para ele tomar ciência daquele ato de instrução processual que está sendo realizado, para que ele possa acompanhar, caso ele queira fazer o uso dessa faculdade. É importante observar que essas comunicações processuais, elas têm que acontecer dentro do prazo. O prazo que fala o artigo 26, parágrafo 2º da Lei 9784/99, é que a data mínima de antecedência é de 3 dias úteis. Isso significa que se nós formos ouvir uma testemunha na sexta-feira, é preciso que pelo menos até a segunda dessa mesma semana, todas as partes sejam notificadas. Ou seja, a testemunha tem que ser notificada com no mínimo 3 dias de antecedência, o acusado tem que ser notificado com no mínimo 3 dias de antecedência, o procurador do acusado, se ele tiver, tem que ser notificado também com 3 dias de antecedência. Não recomendamos que você notifique apenas ao acusado ou apenas ao seu procurador, notifica os dois. Se a sua testemunha for um servidor público, também tem que notificar a chefia imediata com uma certa antecedência, para que ele possa liberar seu servidor para atender ao chamado da comissão. Como já falei, é importante que a segunda via do mandado seja também devidamente assinada e juntada aos autos do processo para
comprovar a devida notificação em tempo hábil. Se a comissão não conseguir notificar em tempo hábil, ou o acusado ou a testemunha, é melhor cancelar o ato e remarcá-lo para a data oportuna. Às vezes pode acontecer de você notificar o acusado para comparecer na audiência, em que será ouvida uma testemunha, mas você não consegue notificar a testemunha com antecedência de 3 dias. Se a testemunha, por livre e espontânea vontade, decidir comparecer, não tem problema nenhum. O ato prossegue sem nenhum prejuízo para a defesa. Porém, nós recomendamos que as notificações e intimações sejam feitas com muita antecedência.